Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu separei algumas das perguntas que vocês mais me enviam sobre pornografia, sobre masturbação, pra gente estar conversando nesse vídeo. Então fica comigo e já vamos direto para as perguntas, porque elas estão bem interessantes e talvez pode ser uma das perguntas que você tenha. Começando, primeira pergunta. Se masturbar sem conteúdo pornográfico é errado? E se for casado, também é errado? Eu sei que tem muitos profissionais da saúde, né, que indicam a masturbação como algo que é benéfico à saúde, só que tem muitos estudos que estão comprovando, que já comprovam que as consequências, os malefícios da masturbação são maiores do que os benefícios. Então, olhando pelo âmbito natural, físico, já está mais que comprovado, já tem estudos que comprovam que os malefícios, eles se sobrepõem aos benefícios. Então aí já é uma mentira que estão tentando propagar para você. Pra quê? Pra justificar a imoralidade que eles acreditam, a imoralidade sexual que eles vivem. Então não caia nessa. E um desses pontos que nessas pesquisas eles abordam e enfatizam muito é que a masturbação, ela vai alterar níveis de sensibilidade. Por quê? No caso dos homens, a questão da força, da pressão e da velocidade não é compatível com aquilo que é reproduzido no sexo real. A vagina da mulher, ela não vai conseguir reproduzir naquela intensidade. E isso vai fazer daí com que ele tenha uma diminuição no prazer, vai começar a ter um desprezo pela relação sexual real e vai preferir muitas vezes se autossatisfazer do que ter a relação. E para as mulheres também tem essa questão da sensibilidade, principalmente quando elas usam, a questão dos brinquedinhos, usa vibrador. Eu sei que tem muita sexóloga, inclusive cristãs, que indicam vibradores. Eu respeito a posição de cada um, só que no meu caso, como eu sei como é a questão das consequências da pornografia, da masturbação, que isso já altera a sensibilidade, que tá num processo de restaurar essa sensibilidade, esse prazer pelo sexo real com o cônjuge, então eu não indico coisas artificiais que vão estar ali substituindo, ou incrementando a questão das carícias que o homem pode fazer na sua esposa. Então, assim, eu respeito a posição, só que a minha visão, meu posicionamento, eu não aconselho. Então, respondendo a primeira pergunta, se masturbar sem conteúdo pornográfico é errado e vai trazer consequências, inclusive, para a questão física, para o seu corpo e também vai causar essa desconexão do sexo real. E aí entra a resposta da segunda pergunta nessa. E se for casado, também é errado? Muitos casais me falam, Luana, meu marido ou minha esposa teve que fazer uma viagem, ficou alguns meses fora, e aí a gente começou a se masturbar por vídeo e não sei o que. É errado mesmo a gente sendo casado? E aqui entra outro ponto da masturbação. A masturbação, ela promove o prazer individual, o prazer egoísta. Isso vai fazer com que haja uma desconexão no casal. E aí entra a questão que a pessoa vai começar a ter prazer individual e ela vai começar daí a não sentir tanto prazer na hora do sexo real. Primeiro pela questão da sensibilidade, segundo pela intensidade da masturbação, porque a masturbação é um ato muito rápido e que o estímulo é intenso para realmente ser rápido. E isso tudo promove, educa a sua mente, o seu corpo a sentir prazer somente nessa condição egoísta. E aí por isso que muitos casais, quando eles vão ter o momento deles, de sexo, infelizmente a masturbação condicionou eles a buscarem o alto prazer. E aí eles não conseguem, proporcionar o prazer para outra pessoa, e aí fica aquele sexo meio mecânico, sabe, como obrigação para outra pessoa. Eles perdem essa conexão que é tão gostosa e tão maravilhosa dentro da aliança do casamento para o sexo que foi feito, para sentir prazer, para ter esse momento de carícias. Então eu não recomendo a questão da masturbação. Eu vejo que é sim pecado, é errado, e isso causa grandes consequências para o relacionamento, principalmente a desconexão deles, porque aí eles vão estar sempre buscando o prazer egoísta, ao invés de estar proporcionando prazer um para o outro. Próxima pergunta.
A pornografia é capaz de mudar a sexualidade de uma pessoa? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu respondo mais a fundo em relação a essa questão. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a pornografia ela tem a capacidade de promover influência e também a alterar as escolhas e as opções sexuais de uma pessoa. Então, assim, ela desenvolve a questão de perversões. Então, a pessoa antes achava que era algo impossível, era algo horroroso de fazer sexo a três. Aí ela, de tanto ver na pornografia, ela começa a cogitar essa possibilidade e ela passa a ver aquilo como algo comum, algo que ela pode em algum momento experimentar. E aí ela começa a desenvolver cada vez mais atrações e desejos que antes ela se via como impossível de realizar, mas que agora, de tanto ver na pornografia, ela começa a abrir a mente em relação a experimentar essas coisas. De tanto ela ver a pornografia e o cérebro dela tá tão alterado em relação à questão do sistema dopaminérgico, que a pessoa vendo o mesmo estímulo, aquilo não é mais o suficiente para promover prazer, e aí ela precisa buscar gatilhos diferentes, contextos diferentes, e nisso ela vai buscando o quê? Sexo com mais pessoas, sexo com novos gatilhos. Ela se torna viciada em buscar novas coisas para sentir prazer naquele momento, através do olhar a pornografia, do consumir a pornografia. E isso faz com que a pessoa comece a duvidar da sua escolha e da sua identidade sexual. Então dá uma olhada no vídeo que eu fiz, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou colocar por aí em algum lugar do vídeo o cardzinho que vai estar aparecendo depois desse vídeo, aí você vai lá e você assiste na íntegra sobre esse assunto, tá bom? Próxima pergunta. Será que algumas pessoas têm mais facilidade de sair do vício da pornografia e da masturbação do que as outras? Ou é a mesma coisa para todo mundo? Para responder essa pergunta, eu vou fazer o uso desse livro aqui, que se chama No Altar da Idolatria Sexual, do Steve Gallagher, não sei falar, mas do Steve. Pra frente eu vou fazer resenha desse livro aqui no canal, porque ele é uma bênção, principalmente pra quem tá nessa batalha aí contra os vícios sexuais, enfim. Mas o que eu quero ler aqui, ó, tá numa parte do livro, tá na página 116, que fala o seguinte: sua libertação desse impulso forte, né, o impulso que ele tá se referindo aqui, é o impulso do vício sexual, seja pornografia, seja masturbação, sejam as perversões, tá bom? Não só depende que a pessoa entregue a sua vida a Jesus Cristo, como também da sua disposição em modificar certos aspectos do seu estilo de vida. É necessário, por exemplo, que ela troque de amigos e deixe de ir aos lugares de sempre. Em relação à sua pergunta, eu não acredito que algumas pessoas têm mais facilidade, que é mais fácil para elas do que outras. Eu acredito que essa facilidade que as outras pessoas observam em algumas tem relação com o nível de posicionamento, com a radicalidade do posicionamento dessas pessoas. Então imagina o seguinte, uma pessoa que está sempre ali na roda dos escarnecedores, tendo conversas imorais sobre sexo imoral, né, falando sobre pornografia, em grupos de WhatsApp de pornografia, ela vai ter muito mais dificuldade em se libertar. Por quê? Porque ela vai estar direto alimentando, né, aquele vício dela, aquele desejo dela, e isso vai ser o caminho mais curto para ela ter a queda de novo, do que uma pessoa que toma um posicionamento radical e tira todos os gatilhos que identifica. Sai dos grupos de WhatsApp, se afasta daquelas pessoas que só têm conversas imorais, deixa de assistir programas de TV, filmes, seriados que tenham gatilhos de nudez, ou até mesmo aquele roteiro romântico que vai levar a pessoa a fantasiar. Então é muito importante enfatizar que o nível de posicionamento da pessoa é que vai influenciar no processo de libertação dela. Aquelas pessoas que são mais radicais, que buscam se afastar literalmente de tudo aquilo que serve de gatilho, o período de libertação dela vai ser muito mais rápido, digamos assim. Aquilo no início vai ser muito difícil, só que em um menor tempo, aqueles gatilhos, aquelas coisas que antes ela estava muito sensível, não vão ter mais tanto domínio sobre ela. Ela vai conseguir com o tempo lidar com aquilo de uma maneira que é mais firme, não vai mais ser tão sensível àqueles estímulos.
O contrário de uma pessoa que tá sempre ali consumindo alguma coisinha, falando sobre alguma coisinha, que de vez em quando vai estar ali alimentando, ela vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque ela vai estar direto saturando e alimentando algo que ela tá tentando se afastar. Né? Ela vai estar alimentando literalmente a carne dela e isso vai fazer com que ela tenha muito mais dificuldade nesse processo. Próxima pergunta. A sociedade em si é um campo de batalha para quem quer se libertar do vício da pornografia e da masturbação. Porque ainda que deixemos de acessar os conteúdos, as imagens estão lá em nossas mentes e isso, penso eu, que é um dos gatilhos letais para uma recaída no vício. Como lidar com as imagens retidas na mente? Novamente, eu vou citar uma parte do livro. Eu tô amando esse livro aqui, gente. Ele faz uma comparação que eu achei muito interessante em relação às pessoas que são alcoólatras, viciadas em álcool. Ele diz assim: o alcoólatra precisa passar a sua vida inteira sem beber uma gota de álcool, mas o viciado sexual deve aprender a controlar o seu apetite. Isso é algo extremamente difícil de se fazer. Assim, não é fácil para o viciado escapar do cativeiro sexual, além do clamor incessante das exigências cruéis da sua própria carne, né? Por mais, ele também tem o mundo inteiro lhe dizendo constantemente que pode ter sexo a qualquer hora, em qualquer lugar e com quem deseja. E aí, o que eu te falo? É muito importante nesse processo de libertação do vício sexual em masturbação, em pornografia, o processo da sua renovação da mente. Por quê? A mente contaminada, ela vai ver imoralidade sexual em tudo. No processo de libertação da pornografia e da masturbação, é muito, muito importante passar, né, se submeter ao processo de libertação da sua mente, de renovação da sua mente em Cristo. Porque o principal campo de batalha de uma pessoa que está se libertando, está no processo de libertação da pornografia e da masturbação, acontece na própria mente. Por quê? Porque ela tá sofrendo ali primeiro com os efeitos de tudo aquilo que ela viu, daquilo que ela consumiu, né, nos vídeos, nos filmes pornográficos, e aquilo tá tão colocado dentro da mente dela que até mesmo o que não é imoral, o que não tem conotação sexual, ela consegue fantasiar e trazer essa conotação sexual. Então, assim, o processo de renovação da mente é você levar literalmente a sua mente cativa a Cristo. E eu sei que tem muitas pessoas que trazem técnicas de coach, maneiras, ferramentas para você conseguir fazer essa renovação da mente, mas o único método, a única maneira verdadeiramente renovada está em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Porque quanto mais você preencher a sua mente de Cristo, menos ela vai ser uma oficina do diabo, né? Não tem aquele ditado como mente vazia é a oficina do diabo? Eu quero dar ênfase aqui que mente vazia de Cristo tá lotada pelo diabo, é a oficina do diabo. Que mente vazia de Cristo, automaticamente, ela não vai ficar vazia não, automaticamente ela vai estar sendo lotada por pensamentos impuros, imorais, por tentação, por fantasia, por perversões. Então é muito importante você se submeter ao processo de renovação da mente. Por quê? Porque isso vai deixar você menos sensível a tudo isso que a sociedade, que o mundo hoje, a cultura tem oferecido para você, que é o que? É o sexo fácil, a imoralidade sexual, os gatilhos. Então essa é uma maneira de te fortalecer, de renovar a sua mente, a maneira como você vê as coisas, para que você não veja mais com a lente do mundo, que é imoral, que é suja, mas que você veja com as lentes de Cristo, que é pura, que é santa, que é perfeita, que é bondosa, que é paciente. Essa é a única maneira que eu conheço que é efetiva e que realmente ajuda a pessoa a ter uma mente liberta das consequências e também blindada contra os ataques e as tentações que vêm aí pela cultura, pelo mundo, pelos filmes, pelos seriados, pelas músicas, pelas propagandas. Então essa é a única maneira. E uma questão que eu quero dar ênfase é que perceba que o vício sexual, a sua queda, o pecado sexual, ele segue uma rotina. E normalmente a rotina que antecede, que prepara o pecado, a consumação do pecado, começa com você se permitir fantasiar
com algo que daí vai te gerar, vai alimentar a sua mente em relação àquilo. Então, você percebendo que a sua mente começou a se entregar, a fantasiar, se posiciona. Fala assim: eu levo a minha mente cativa a Jesus Cristo, a obediência de Jesus Cristo. Eu me posiciono agora, sai daquele ambiente, sabe? Para de pensar naquilo, fala: Senhor, me ajuda em nome de Jesus, né? Renova minha mente, vai ler a palavra de Deus, sabe? Quanto mais você preencher a sua mente com as coisas que edificam, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, menos oportunidade e ocasião vai ter para você estar fantasiando com coisas que são imorais, com coisas que vão estar ali alimentando a sua carne aqui, ó, através da sua mente. Então se posicione no momento que você viu que começou, já se posiciona, muda, vai fazer outra coisa. Não se permita, porque esse é o primeiro ponto da rotina de uma pessoa que está sempre de queda em queda no pecado sexual. É se permitir a fantasiar na sua mente, achando que aquilo não é pecado. Mas Jesus Cristo já disse, né? Que aquele que olhar e desejar a mulher de outra pessoa já pecou, já adulterou com ela. Então você precisa levar bem a sério essa questão da fantasia, da mente, para que você comece a blindar e levar ela cativa à obediência de Jesus Cristo e pedir e se entregar verdadeiramente ao processo de renovação, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo, de compartilhar, de escrever qualquer coisa nos comentários só para aumentar a relevância e a entrega desse vídeo. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!